Faz tempo que eu não falo sobre Rubens Barrichello nesse canal de vídeos, até porque o Barrichello está aposentado já há algum tempo, está cuidando da própria vida, está gerenciando a carreira dos filhos, está se emocionando com os filhos avançando nas categorias de base. Eu vou corrigir, eu não sei se o Barrichello está totalmente cuidando da própria vida quando ele decide dar opinião sobre a participação do Lewis Hamilton na homenagem do Ayrton Senna, que vai acontecer hoje, inclusive, no circuito de Interlagos, como parte das comemorações dos 30 anos do legado de Senna e também dos eventos do GP de São Paulo de Fórmula 1. Então, assim, explicando o que está acontecendo. Quando você estiver vendo esse vídeo no sábado, vai acontecer uma homenagem ao Senna, onde o Hamilton vai pilotar o MP4/5B em 1990. E tem muita gente elogiando a ação, porque todo mundo sabe da admiração que o Hamilton tem em relação ao piloto brasileiro, enquanto que outros estão criticando porque poderia ser um piloto brasileiro e não um piloto inglês ou de qualquer outra nacionalidade. E a gente tem que colocar um pouco de luz nessa discussão, porque tem aquele pequeno traço de hipocrisia nas pessoas que estão criticando a escolha do Hamilton. E no caso em particular do Barrichello, a gente tem que tentar detectar se ele está tendo uma fala justa, e até certo ponto é justa sim, porque o Barrichello teve uma história com Senna, competiu com ele, chegou na Fórmula 1, apadrinhado pelo piloto brasileiro, pelo tricampeão mundial, disputou roda a roda, posição com ele na pista, teve algumas das suas melhores performances na carreira chanceladas pelo Senna, principalmente naquela temporada de 93. Mas será que é a defesa do direito dele participar dessa homenagem porque era alguém próximo? Ou seria uma vontade louca do Barrichello aparecer, uma vez que ele está há algum tempo no ostracismo e sem todos os holofotes da Fórmula 1 ao redor dele, ainda mais pelo fato de que todas as escolhas que ele fez de carreira não foram das melhores e que tem sim uma boa parte da torcida brasileira com uma certa bronca do Barrichello por causa do hoje não, hoje sim. Vamos entender o contexto do todo. Por que o Lewis Hamilton foi escolhido para esta homenagem? Primeiro porque é justo. É um piloto que tem um vínculo emocional com Senna muito grande. Quando ele quebrou o recorde de pole positions, ele recebeu das mãos da Viviane Senna um capacete original do piloto brasileiro para homenagear o piloto britânico por aquela conquista. Há diversas e diversas entrevistas do Hamilton fazendo elogios rasgados em relação ao Senna. Ele tem a admiração da torcida brasileira, tem a admiração da família Ayrton Senna, e quando eu falo família, não falo só dos parentes próximos, falo também dos torcedores do piloto tricampeão mundial, e também porque o Hamilton construiu o próprio legado inspirado no próprio Senna. A forma de dirigir, a mentalidade, a visão periférica de corrida e visão objetiva de competição, tudo isso o Hamilton se inspirou no Senna e deixou claro para todo mundo. Segundo, porque esta é uma ação comercial. Apesar de ter todo o viés de homenagens, de a gente lembrar do legado de Senna, algo que é muito justo depois de 30 anos que ele nos deixou, a gente tem que entender que é uma ação comercial sim. Uma ação comercial entre McLaren, Honda, Instituto Ayrton Senna, a própria organização do agora chamado Lenovo GP de São Paulo de Fórmula 1. Até o ano passado essa corrida era patrocinada pela Rolex, mas agora a gente tem a fabricante de produtos de informática e smartphones patrocinando a corrida no Brasil. Então, a escolha do Hamilton também foi pensada nos interesses comerciais. Não vamos nos iludir, amigo torcedor mais pacheco e que desejava ver o nosso amigo Rubens Barrichello pilotando a McLaren, que essa não é uma ação também pensada na grana, no interesse comercial que isso pode surgir e que pode resultar dessa ação. E terceiro e o mais importante, o Hamilton é um piloto que tem muito mais evidência e visibilidade no mundo do que Rubens Barrichello. E aqui eu não estou considerando só o contexto histórico, estou considerando a fotografia de momento. Claro que o Barrichello é um dos pilotos mais importantes e mais queridos da categoria. Ele é muito mais querido pelo meio do que fora do meio da Fórmula 1. Tem muita gente que considera o Barrichello um excelente profissional, um excelente piloto, um ótimo acertador de carros, e eu concordo com tudo isso. Acontece que a visibilidade do Hamilton é muito maior.
Sem falar que, e a partir de agora é uma visão muito pessoal de tudo que foi falado nos últimos dias sobre a participação do Hamilton nessa homenagem em relação ao Senna, e é uma perspectiva pessoal mesmo, não vou deixar de dizer que estou passando pano para um piloto e menos para outro. Eu não me lembro do Hamilton ter entregue corrida para o meu companheiro de equipe, que era muito melhor, apenas e tão somente porque recebeu ordens de rádio que a gente não sabe até hoje o que foi. E sinceramente eu estou ansioso pelo livro que o Rubens Barrichello disse que ia escrever e publicar, contando esse e outros episódios de bastidores da Fórmula 1, porque esse é o grande mistério da fé, é um dos segredos de Fátima, é como o segredo da fórmula da Coca-Cola. O que será que Rubens Barrichello ouviu naquelas voltas finais do GP da Áustria para entregar a prova para o Michael Schumacher, entregar a vitória para o Schumacher a poucos metros da chegada? E ele fez questão de fazer dessa forma para mostrar para todo mundo que ele era contra essa decisão. Devo imaginar que algo muito grave aconteceu naquela situação, porque caso contrário, isso não teria acontecido e Barrichello teria feito a mesma coisa que vários outros pilotos fizeram e fazem até hoje. Eu me pergunto se Ayrton Senna toleraria esse tipo de atitude. Se Emerson Fittipaldi entregaria a prova para companheiro de equipe. O Emerson que foi para a pista para defender título póstumo de companheiro de equipe, mas entregar corrida em nome de contrato ou de cláusulas contratuais que a gente não sabe quais são, duvido que o Emerson faria. Duvido que Nelson Piquet, com a personalidade que tem, faria a mesma coisa. Que, sei lá, Sebastian Vettel não fez. A gente lembra do Multi 21, o Vettel não trocou de posição com o Mark Webber e o Multi 21 não foi respeitado. O histórico Multi 21. Max Verstappen jamais faria isso. Se o Verstappen não deixa o adversário passar, que tirar o companheiro de equipe. Então, assim, essas e outras atitudes do Barrichello pesaram e pesam até hoje contra ele. Parte da torcida brasileira tem ranço do Barrichello por causa dessas atitudes. E, sinceramente, não me agradou nenhuma dessas atitudes do Barrichello na época. Eu entendo que eu não estava na posição dele e que eu não sei o que aconteceu naquela troca de rádio, mas eu não tô nem aí. Eu não recebo para pilotar um carro de Fórmula 1. E particularmente, se eu recebesse grana para pilotar uma máquina super potente para ser campeão do mundo, eu me certificaria que minhas cláusulas contratuais não chegassem no ponto da vergonha e da humilhação. Humilhação pessoal e humilhação coletiva, que foi o que o Barrichello se submeteu nas situações onde ele entregou a vitória para o Michael Schumacher. Talvez por isso e também por isso, o Barrichello não foi chamado para homenagem para o Ayrton Senna que vai acontecer hoje em Interlagos. Mas eu prefiro acreditar que existem muito mais as questões comerciais pesando do que a preferência por um piloto ou outro. Então, acho que para o Barrichello serve como prêmio de consolação assistir ao vivo o Hamilton pilotando a McLaren que ele gostaria de pilotar. E não acho tão absurdo assim as pessoas preferirem o Barrichello no lugar do Hamilton naquele carro. O que eu acho um absurdo é um pouco dessa distorção de narrativa e essa ênfase exacerbada em criticar o Hamilton porque ele está pilotando aquela McLaren. Aliás, eu acho muito estranho essas críticas exacerbadas ao Hamilton em vários e vários episódios e aspectos. Toda a perseguição que fizeram para cima dele porque ele passou anos sem vencer sem o melhor carro. E eu acho lindo como o mundo da Terra plana começa a capotar para uma galera quando a gente vê o Verstappen não ganhando há 10, 11 corridas porque não tem o melhor carro. E aí no caso do Verstappen a culpa é do carro, não porque o piloto não é um Super Saiyajin nível 4 ou porque ele perdeu a habilidade de pilotar. Aí é só culpa do carro. No caso do Hamilton ele nunca foi tudo isso porque o carro ganhava sozinho. Tá certo, champs. Muito justa a sua avaliação sobre Fórmula 1. Então, tudo que acontece pra cima do Hamilton é sempre mais enfático, verborrágico e até preocupante, porque não é normal ver as pessoas pegando tanto no pé de uma pessoa por conta do seu talento, de suas habilidades, de suas vitórias, dos seus 7 títulos mundiais. Nada contra o Barrichello, mas também não deveria ser nada contra o Hamilton. Quando foi o Vettel que pilotou a McLaren lá na Europa, naquela homenagem lá na Itália,
quando aconteceu aquela confusão toda da camiseta, que o Verstappen não quis usar a camiseta e tudo mais para agradar o sogrão, ninguém falou nada. Ninguém criticou o Vettel, muita gente apoiou o Verstappen pela decisão e ficou tudo por isso mesmo. Agora, quando é o Hamilton pilotando a McLaren do Senna, tem todo esse barulho, todo esse falatório, toda essa verborragia. Pessoas, decidam-se ou abracem as suas hipocrisias de uma vez por todas, tá? Nada contra o Barrichello, só acho que a escolha do Hamilton é muito melhor em vários aspectos que passam bem longe do pseudo-nacionalismo que as pessoas estão abordando para defender o Barrichello naquele carro.